leitura, ela proporciona às pessoas uma possibilidade de sair daquele contexto crítico e procurar, uma forma de isolar daquela tensão. Então, quando a pessoa pega um livro, às vezes a pessoa está com um problema e na época da pandemia as pessoas ficaram todas dentro de casa, não tinham condições de sair, de interagir com outras pessoas. A leitura, ela veio de forma, assim, potencial para auxiliar no combate à ansiedade, ao estresse, porque você saía daquela situação que você estava preso e tinha condições de imergir numa história, vivenciar outros locais, outras situações diferentes daquela que ela estava vivendo. Apesar de todo o digital, as pessoas ainda procuram bastante as bibliotecas. A leitura conseguiu sim amenizar o estresse, justamente por esses fatos. A pessoa estava em casa e sobrava tempo, na realidade, né? Então você tinha que ocupar esse tempo de alguma forma e a leitura ela veio justamente para auxiliar, para que você saísse daquele contexto de estar preso, né, para uma outra realidade. Houve um aumento pelo interesse da leitura, sim. As pessoas procuravam, as bibliotecas, no caso do SESC, ofereceu o sistema drive-thru. Então, houve uma demanda de livros, desde livros infantis até autoajuda, literatura atual, literatura clássica. Então, foi um período em que as pessoas leram bastante. Quando houve a abertura de toda a vida voltou ao normal, houve, logo no princípio, aquela baixa na procura das bibliotecas, porque as pessoas haviam se desacostumou a procurar as bibliotecas. Mas hoje o nosso movimento ele já está exatamente igual ao que era antes da pandemia. Então, hoje nós temos sim um grande público procurando as bibliotecas. A gente tinha muita demanda de livros infantis, porque as crianças estavam todas dentro de casa. Então, os pais tinham que ocupar essas crianças de alguma forma. Então, houve muita demanda por literatura infantil. Muita gente procurou literatura de autoajuda e até mesmo a própria literatura, porque acaba sendo uma forma de escapar daquela situação. Então, acredito que em todos os gêneros houve demanda. Porque quando você tem um problema, você às vezes se distanciar daquele problema, ele vai te trazer inclusive uma possibilidade de analisá-lo melhor. Quando você sai daquele problema e vai para uma leitura, principalmente quando é literatura, você tem condições de analisar melhor e até de fugir um pouco daquele estresse, daquela ansiedade e ver as possibilidades de resolução muito melhor quando sair dessa literatura. O Clube do Livro, em agosto deste ano, próximo mês, ele já vai fazer 17 anos de existência. Nós temos, inclusive, pessoas que estão desde o início. Todos os meses nós nos reunimos e falamos sobre a obra de algum autor ou algum tema específico. Então, cada um lê um livro e traz as suas percepções acerca daquela obra. E dessa forma a gente consegue visualizar a obra completa ou o tema completo daquele autor, né? E é bem interessante. O Clube do Livro, durante a pandemia, foi uma surpresa muito agradável, porque primeiro que nós não paramos nenhum mês as nossas reuniões. Como nós não podíamos nos reunir presencialmente, como acontece rotineiramente, nós começamos a fazer as nossas reuniões online. Inclusive, alguns dos participantes não estavam nem no Brasil, eles estavam em outros países, em outros estados. Pessoas de outros estados também entraram em contato conosco para participar do Clube de Leitura do Livro. Então, nós tínhamos integrantes do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que foram pessoas que entraram durante a pandemia. Integrantes de Goiânia mesmo, que também entraram durante a pandemia, e os integrantes que já eram antigos, que estavam em Goiânia ou em outros estados ou países também começaram a participar. O pós-pandemia do Clube do Livro, aqueles que já eram fixos continuam, alguns de outros estados acabaram
formando seus próprios clubes de leitura e ficava difícil para conciliar os dois, então eles formaram outros grupos nos seus estados e aqueles que entraram durante a pandemia permanecem. Hoje, o Clube do Livro ele tem um formato híbrido, então, por exemplo, se alguém quer participar, não está em Goiânia ou no próprio Brasil e quer participar da reunião, é só informar que a gente abre uma sala e faz um formato híbrido, presencial e online. E nós temos uma pesquisa no Brasil que se chama Retratos de Leitura no Brasil. Essa pesquisa, ela trouxe um dado muito interessante, que em abril de 2020, em plena pandemia, em pleno confinamento, houve um aumento de 50% na procura por literatura no Brasil, em todos os formatos, físicos, e-books, digitais, todos os formatos houve uma grande demanda. A questão da busca pela leitura, ela auxiliou muita gente, inclusive durante a pandemia, pessoas inclusive do próprio Clube do Livro que entraram, tiveram acesso a diversas literaturas que eles não leriam tradicionalmente. Então auxiliou bastante, porque naquele momento, quando você faz uma leitura literária, você acaba desenvolvendo uma coisa que a gente às vezes esquece no nosso dia a dia, que é a empatia. Você se coloca no lugar do outro enquanto personagem. Quando você vai lendo, você vai vivenciando a situação do personagem, você acaba desenvolvendo a empatia, e é até melhor para você enfrentar uma situação como a que nós enfrentamos. Nós ficamos 2 anos presos em casa, né? Foi um período em que muitas coisas que nós havíamos deixado de fazer aflorou bastante, a leitura, os jardins, as hortas, o ato de cozinhar, tudo isso veio à tona, e tudo isso você precisa de livros para desenvolver até mesmo esses hobbies, né? Então isso também auxiliou muito as pessoas durante a pandemia.